você está aqui? Estou. Como a Sucena acordou? Hoje está melhor. Que bom. João já se levantou? Já está na mesa. Olá. Bom dia. Se levantou bem cedo? Sim. Quer um café? Quero. Traga um café, por favor. Batista não voltou a noite toda. Por volta das 6:30 da manhã, Frei Domingo foi para a igreja. Eu segui até lá e depois vim para avisá-lo. Obrigado. Eu já pedi ao Pedro para avisar o segundo, para depois irem comigo ver carreira. Vou levá-lo ao Frei Domingo. Eu também quero ir. Não. Vá descansar. Você está precisando. E a taverna? Quando inaugura? Pensava em abrir essa semana, mas com toda essa confusão. É dinheiro? Não, João, não. Eu agradeço, mas mesmo que seja pouco, eu tenho. Está aqui. Obrigado, Serafim. Eu quero me casar. Com Mercedes? Claro. Que bom. E você? Eu já estou casado. Quero dizer, quando voltará para sua senhora? Quando tiver meu sobrenome. Espero que logo. Espero. E não foi dormir? Parece que não, senhora. Porque quando eu entrei no escritório para fazer a limpeza, ele estava lá. André. Meu filho. André. André. Por que ficou aqui? Batista, onde está? Eu não sei. Chame-o. Mandou que fosse a algum lugar? Sim. Mas tinha que vir me avisar ontem mesmo. Avisar o quê? Chame o Batista. Eu não o vi. Procure-o. Sim, senhor. Enquanto não encontram, por que não vai se limpar e trocar de roupa? Não. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor. Como está a Sucena? Muito melhor. Torto me disse que Batista não tentou voltar à casa do Frei Domingo. Ah, que bom. Vamos até o Carreira, então? Vamos. Vamos. Quanto tempo vai ficar fora, senhor? Apenas alguns dias. Até esquecerem a história dessa carta. E se acontecer alguma coisa, já sabe onde me encontrar. Está bem. Cuide bem do nosso negócio. Não se preocupe, senhor. Como assim não está? Procuramos em toda a casa, senhor. Até nos pátios e nos estábulos. Mas desde que saiu ontem, ninguém o viu mais. Aonde vai? Vou ver a Mônica. Eu vou com você. Alberto, preciso de um favor. Eu ia sair com Dolores. Desculpe, Dolores, mas é importante. Por mim não tem problema. Com licença. Batista não voltou ontem à noite. E que importância... Cale a boca, mamãe, por favor. Temos que saber o que aconteceu. E o que quer que eu faça? Eu não sei, alguma coisa. Vá à rua, procure-o. Pergunte. Está bem. O que será?
Foi lá? Fui. Avisou ao João? Claro que avisei. Tem consciência de que assim que André souber, ele vai me culpar por isso? Sim. Mas se você ficar calado, vou compensá-lo o suficiente para que se case com Dolores. Não é isso que quer? Eu vou dar uma volta. Vai chamar seu patrão. O seu carreira não está. Acabou de deixar o povoado. Se não acredita, pode revistar a casa. Procure. Aonde foi? Para outra cidade, foi comprar coisas para o negócio. Uma saída muito conveniente, não? Quando ele volta? Disse que volta daqui a uns dias. Bom dia. Bom dia, senhorita. Veio ver a senhora Mônica, não é? Sim, ela está. Eu não a vi sair. Mas a senhorita deve ser amiga dela. Somos primas. Ah, que bom. Olha, senhorita, eu morro de vergonha. Mas eu queria dizer que esta é uma casa decente. Eu quero que diga a senhora Mônica. Dizer o quê? É que de madrugada veio um homem e entrou no quarto dela. Eu acho que isso não é nada bom. Pode entrar. Como está? Bem, e você? Como vai seu braço? Melhor. Só é um pouco difícil bordar. Acabei de encontrar a sua caseira. Se queixou que ontem você recebeu uma visita masculina. É mesmo? Quem foi? João? O que houve? Bom, depois você me explica. Agora deixa eu dizer que seu querido André é um soberano mentiroso. Por quê? Desgraçado, infeliz. Escapou com medo de que obrigássemos a pedir a carta ao Frei Domingo. Pode ser. Só Deus sabe quando planeja voltar. Maldição. Talvez haja uma forma de recuperá-la. Qual? Pedindo a intervenção de Marcelo. Como se supõe que ela foi roubada, ele poderia requerê-la judicialmente. Vamos vê-lo, então? Sim, mas não alimente muitas esperanças. Talvez não queira interferir ou não acredite. Mas temos que tentar. Mas então ele continua sendo seu marido, querida. Parece que sim. Como assim parece? Assim que o padre lhe der essa carta. E por que não deu ainda? Eu não sei. Eu imagino que ainda não pediu. E o que veio fazer aqui ontem? Me conte, não seja tão má. Eu estava dormindo. Nem percebi quando ele entrou. Acho que entrou pelo pátio. Pulando o muro? Não me diga. E o que aconteceu? Bom, já imagino. Ah, que romântico. Estar adormecida na cama e ser despertada por beijos. Que emoção. Que homem mais decidido. Sim, é muito decidido. E me dá medo. André nunca nos deixará em paz, Dolores. Mas por que você não fala com ele e explica? É que ele não quer entender as coisas. E eu não sei mais o que fazer. Nunca lhe contei que André e João uma vez se enfrentaram num duelo. Não me diga. Em que posso ser útil? Bom, acontece que roubaram uma carta dirigida a mim e solicito a sua intervenção para recuperá-la. Que carta? Uma carta de Francisco Alcazar, na qual me reconhece como seu filho.
E quem a roubou? Bom, não sabemos exatamente, mas chegou às mãos de Geraldo Carreira. E ele a confiou ao Frei Domingo. É claro que não a leu, mas eu lhe expliquei de que se tratava. No entanto, por escrúpulos, não quer entregá-la diretamente. Pretende devolvê-la à Carreira e convencê-lo a me dar a carta. E como sabe que se trata de uma carta dirigida ao senhor? Porque ele leu. O próprio Carreira a mostrou, porque pretendia me extorquir. E André está atrás dela para destruí-la. E se não for verdade? E se a carta que estiver com o padre for outra? Porque sempre tem que duvidar de nós. Bom dia. Bom dia. Bom dia, padre. Não sei se conhece o doutor Marcelo Romero, o juiz de São Pedro. Eu o vi algumas vezes na igreja. Muito prazer. Igualmente. Como está, filho? Bem, padre. Obrigado. Esses senhores afirmam que o senhor tem uma carta do finado Francisco Alcazar, dirigida ao Dr. Noel Manceira. Bem, eu tenho uma carta que o Dr. Noel Manceira afirma ser do seu Francisco. Mas como eu já disse a ele, eu não posso entregá-la, já que me foi confiada por uma outra pessoa. Essa pessoa roubou o padre. Veio buscá-la ontem. O senhor deu? Não. Expliquei o que o Sr. Noel me disse e pedi que fosse procurar o senhor para que diante de mim esclarecesse a situação. Estou esperando que volte. Ele não virá. Carreira desapareceu, padre. Eu não posso esperar mais. Preciso recuperar o meu sobrenome porque quero que a Mônica volte para mim. Eu entendo você, filho, mas você também deve me entender. O que eu mais queria era entregá-la. Mas como ministro da igreja, eu não posso trair quem a confiou a mim. Padre, o senhor sabe que roubar uma carta é um crime. E como representante da justiça nesse povoado, é meu dever comprovar se o crime foi cometido. E caso seja assim, requerer a carta judicialmente. Eu sei, mas... Portanto, eu assumo toda a responsabilidade. E lhe peço que me mostre. Se não se tratar do que dizem os senhores, eu a devolvo. Bom, está bem. É sim. Posso ver? Não posso acreditar. Ter a carta no momento em que mais falta me faz. Agora só nos resta levá-la para o doutor Montenegro para que ele retifique. Antes temos que realizar certos trâmites. Devemos lavar a ata pertinente. E não seria preferível que isso fosse resolvido de um jeito amigável? Não, padre. Foi cometido um delito e nós precisamos descobrir quem são os responsáveis. Como essa carta chegou às mãos de Geraldo Carreira? Não me disseram. Vocês afirmam que ele a roubou. Mas de quem? Além disso, tentou extorquí-lo. Isso também é um crime. Já que tem o que queria, filho, por que não esquece o passado e perdoa? Eu já perdoei muitas coisas. Tudo que eu recebi em troca foi mais agressão. Se vai começar uma nova vida, é melhor iniciar com bondade e generosidade. Não acha, Sr. Noel? É João quem deve decidir, já que foi o principal prejudicado. Se ele quiser reclamar a justiça, tem todo o direito. No entanto, é bom que ponha na balança os prós e os contras. E que não pense só em você, mas também no que a Mônica gostaria, não é? Eu insisto que lavremos a ata e iniciemos a investigação. Quem comete um crime deve ser castigado. Mas o mal já foi reparado. Reparado? E todos os anos em que privaram esse homem de um sobrenome, da posição
E dos meios para crescer como gente decente não contam? De qualquer modo, sou gente decente. Eu quero dizer que sua vida teria sido diferente, mais cômoda. Acho absurdo que não queira fazer nada contra os que o prejudicaram tanto. Além disso, senhores, esconder um documento como este é um crime muito grave. Já o perdoou por ele ter afastado você dele? Ele me explicou por que fez isso. Só que no fundo eu sempre soube. E Mariana Romero? Disse que nunca a pretendeu. Acha que é verdade? João pode ter muitos defeitos. É impulsivo, arrebatado e até orgulhoso. Mas uma coisa eu posso garantir: mentiroso não. Além do mais, disse que nunca deixou de me amar. Bom, então se é verdade que vai recuperar o sobrenome, você se reconciliando com ele e estando também tão apaixonado como parece, não vejo qual é o problema. Sabe muito bem quais são os problemas. Mas também não é justo que você renuncie à família e ao marido só por ter medo da revolta do André. Bem que eu queria que se tratasse só de revolta. Mas e se ele desafiá-lo de novo a um duelo? João tem sido muito tolerante com ele, mas você não conhece. Quando explode, não tem nada nem ninguém que possa contê-lo. E talvez não aconteça como na vez anterior. De qualquer modo, qualquer coisa que ocorrer vai ser horrível. Se matá-lo, vai ser o culpado da morte do próprio irmão. E se ele morrer, eu não poderia viver, Dolores. Se estivesse terrivelmente apaixonada por um homem, o que escolheria? Uns momentos de enorme felicidade e depois sofrer de desespero? Ou renunciar? Mas tranquila, sabendo que está vivo, desfrutando do que for, dos seus amigos, do seu trabalho, do ar. Além do mais, isso não impede de nos vermos de vez em quando. E até de trocar algumas palavras. E repetir o de ontem à noite, ou não? E o que ele diz de tudo isso? Não quer. É claro. Bom dia, Mônica. Amanda, que prazer vê-la. Entre. Apresento a minha prima, Dolores Pedrosa. A senhora Amanda Montenegro de Romero Vargas. Muito prazer. O prazer é meu. Se sente, por favor. Obrigada. Eu só vim visitá-la. Ontem eu também vim, mas me disseram que havia saído. Saí. Fui ver a Açucena. Deu à luz, mas a filha nasceu morta. Não me diga. Sim. Alberto não voltou? Não. Aonde foi o inútil? Não, mandou procurar Batista? Mas faz muito tempo. Esse infeliz não voltou porque não fez o que eu pedi. E o que você pediu? Filho, você não vai falar com a Mônica? Depois, tia. É que tem que esclarecer sobre essa carta. Devemos dizer que João mentiu. Assim que Alberto voltar, irei vê-la. Com licença. Por que não quer que André se case com ela? Seriam muito felizes, de verdade. Não entendo o que você tem na cabeça. Não percebe que André não quer a Mônica? A única coisa que pretende é se vingar do João. Não é verdade. Desde que estávamos na capital, me disse que sentia muito afeto, que somente com ela podia se entender. E se você, em vez de atrapalhar, ajudasse... Ajudar em quê? A provocar a desgraça do meu filho? Acha que esse demônio vai se conformar em perder a esposa? Ela não é a esposa dele. Ela é, sim. Essa carta existe. Está com o Frei Domingo. E se não acredita, vá perguntar a ele. Não, não é verdade, Sofia. Você é perversa, é intrigante. E você é uma idiota. Cega igual a meu filho. Os dois querem tampar o sol com a peneira. Eu a tive em minhas mãos quando Francisco acabara de morrer.
Portanto, Mônica, mesmo que não queira, terá que voltar para o João. Porque assim que ele apresentar esse papel, voltará a ser um alcazar. E sua filha, esposa dele. Aonde vai? Vou perguntar ao André. Escuta de uma vez, Catarina. Tenho sido tolerante com você. Aceitei hospedá-la em minha casa. Eu até suportei que me pusesse em conflito com meu filho. Mas a minha paciência chegou ao limite. E não acha que também tornou impossível as nossas vidas, das minhas filhas e a minha? Lembre-se de que quem cometeu o primeiro erro foi você ao esconder de mim que a Aimee havia sido amante do João. E você nunca devia ter permitido que André rompesse o compromisso com a Mônica. Está bem. O que passou, passou. E o que está por vir é inevitável. Por isso, tanto você quanto eu precisamos salvar aquilo que tem salvação. Quero viver tranquila e em paz com meu filho. E você chega de tanta teimosia e procure fazer o mesmo com Mônica e o marido. Porque se não se reconciliar, você vai ficar sozinha como um cachorro. Um crime dessa natureza não pode ficar impune. André e Dona Sofia estão envolvidos nesse assunto, não é? Queiram sentar, por favor. Obrigado. Não estou perguntando de forma oficial. Senão, digamos, de forma amigável. Eu agradeço muito. Graças à sua intervenção, recuperamos esse papel. É vital para mim. Pelo que sabemos, essa carta estava com Dona Sofia, mas Batista tomou dela. E Carreira, por sua vez, roubou dele. E André? Bom, supomos que soube há pouco tempo. E no que diz respeito a Dona Sofia, é justo esclarecer que nos ajudou para que recuperássemos a carta do marido dela. É verdade? Não foi por generosidade. Muito menos por arrependimento. O único interesse dela era evitar um casamento entre Mônica e André. De qualquer modo, nós fomos beneficiados, não é? E temos que ser agradecidos. Agradecidos a essa gente tão desprezível? Se for assim, todo o povo do nosso país é a razão de estarmos como estamos. Bom, também existem pessoas decentes. Como o senhor, por exemplo. Eu só cumpri com uma coisa que achei justa. De qualquer maneira, quero que saiba que nunca vou esquecer o favor que nos fez. E no que se refere à denúncia, prefiro não fazer. Quem tem a última palavra é o Dr. Noel Manceira. A carta está dirigida a ele. Não. Eu concordo com o João. E o que acham que conseguirão com essa atitude tão generosa? Por acaso acham que André vai agradecer? Não, não faço por ele. Eu faço pela Mônica. Os Alcazar são parentes dela e vai ficar atormentada com um novo escândalo. E também tem outra coisa, para mim, mais importante. Ela tem medo de que, se voltar para mim, André queira continuar me provocando. Eu preciso tranquilizá-la. Lhe dar confiança de que se acontecer alguma coisa entre nós, será porque a vida decidiu assim. E não por alguma provocação de minha parte. Mas isso não é uma provocação. Senão não estaria sendo injusto. Por favor, Marcelo. Entenda, tenho minhas razões para não fazer a denúncia. E Batista? E esse Carreira? Também vai perdoar a tentativa de extorsão? Bom, se os acusáramos, seria como denunciar Sofia e André. Mas essas pessoas cometeram delitos. O quê? Será que os atos ilícitos vão ficar impunes? Bom, que seja o destino ou a vida que cobre deles. Vamos deixar as coisas como estão, Marcelo. Eu me sinto mais do que satisfeito de ter recuperado a carta de meu pai. E não quero estragar a minha felicidade com uma vingança. Pode entrar. Desculpe, Dr. Romero, mas acabou de chegar este telegrama urgente para o senhor.
Obrigado. Autorizaram minha transferência para a capital. Vou embora? Mas quando? Na próxima semana. Mercedes pode ir avisar que almoçará comigo. É melhor amanhã. Bom, está bem. Até logo, senhora, e muito prazer. Igualmente. Até logo. Até amanhã. Eu imagino que sua prima esteja sabendo da Mariana. Bom, ela viveu um pouco todos os meus problemas. Mônica, eu me sinto constrangida pela total falta de decoro de minha filha. Mas o senhor João não corresponde, de verdade. Não se preocupe. Como não vou me preocupar se ela se comportou de uma maneira tão vergonhosa com você? Bom, há uma justificativa. Eu disse que João não me interessava mais. Mesmo assim, ela devia ter sido mais recatada. Ainda bem que em pouco tempo iremos embora e eu espero que essa loucura passe. Vão embora? Sim. Quando? Eu não sei exatamente, mas espero que seja logo. E o seu Noel já sabe? Não. Boa tarde, doutor Montenegro. Boa tarde. Queremos falar um momento com o senhor. Estou às suas ordens. Sente-se, por favor. Obrigado. Obrigado. Em que posso ser útil? Viemos solicitar que seja devolvido o sobrenome ao senhor João Alcazar. Mas, doutor Noel, o sobrenome foi revogado porque o senhor André e dona Sofia destituíram... Foi cometido um equívoco, doutor Montenegro. Veja bem, doutor. Chegou às minhas mãos esta carta. Com a própria letra do senhor Francisco Alcazar, na qual ele manifesta o seu desejo de que João seja reconhecido como seu filho. E na qual também lhe deixa a parte de Campo Real, chamada Vale Pequeno. Mas onde o senhor a encontrou? É que ela estava misturada com uns velhos documentos do seu Francisco. É claro que o senhor poderá comparar a letra e a assinatura do senhor Alcazar com alguns papéis que com certeza existem nesse cartório. Sim, claro. Também preciso que seja revalidado o meu casamento com a senhora Mônica Altamira, já que desaparece a razão pela qual foi anulado. Sim. E quando estará pronto? E o meu tio disse que ainda é apaixonado pela senhora Mônica. Não há nada a fazer. E quem lhe falou que seu tio disse a verdade? Pode ter inventado. Ele não queria se casar com você? Eu sei, mas... Ai, menina, você está complicando a vida. Devia fazer como a dona Aimee. Sempre fazia o que queria. Todos os homens são iguais. Fazem de conta que não querem. Mas quando tem uma mulher na frente, nunca voltam atrás. Muito menos o senhor João, que é mais homem do que ninguém. Decida-se, senhorita. Procure-o. E faça com que ele a comprometa. Olha, eu aposto o que quiser que... Fora daqui! Vai embora! Tio! Miserável, sem vergonha. Suma daqui pra não apanhar! E no que se refere a você? Como é possível que uma senhorita da sua condição se deixe influenciar por uma criada ignorante e pervertida? Eu não me deixei influenciar por ninguém. Quer dizer que a ideia de se entregar ao João para se casar com ele é sua? Eu nunca disse isso. Como é possível? Eu achava que era boa e decente.
Pensei que estivesse deslumbrada como qualquer jovem. Estava disposto a ter paciência. Porque queria você para mim. Pensava em entregar a você o meu amor. Você se mostrou uma... Mas eu não fiz nada. Eu juro. Não pense isso de mim. Por favor, não vá embora. Marcelo! O que foi? O que houve? Sou tão infeliz, mamãe. Por que, meu bem?